Graça e paz, amados, aqui Pastor Josias, e mais uma vez nós vamos comentar a lição da revista da Escola Bíblica Dominical, a revista da CPAD, que este trimestre está tratando sobre o assunto o ataque de Satanás contra a Igreja de Cristo. E a lição para este domingo, 17 de julho do ano 2022, ela trata sobre a sutileza da imoralidade sexual. E o texto áureo para a lição deste domingo está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 6, o verso 18, que diz: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Vigie nisto, vigie nisto. O objetivo desta lição é o seguinte: primeiro, explicar a revolução sexual na sociedade atual. E isso trouxe muito desdobramento aí, inclusive, eu diria aqui, como professor, como alguém que trabalha nessa área pedagógica da teologia, tá? Eu diria que esses desdobramentos, ele trouxe como consequência, por exemplo, o aumento populacional, e todo aumento populacional fora de um padrão, ele traz também consigo, como consequência, pobreza e miséria. Você não precisa nem questionar, é só você olhar que você vai entender isso. Então também aqui, o segundo ponto é pontuar a pecaminosidade do relacionamento pré-conjugal, tá? Extraconjugal e homossexual. E no terceiro aqui, apresentar o padrão bíblico para o relacionamento sexual sadio. Ou seja, nós vamos aqui fazer comentários nesta lição na esfera bíblica, dentro daquilo que a Bíblia coloca. Né? A introdução diz que nesta lição abordaremos questões relacionadas à sexualidade, destacando a revolução sexual que provocou, claro, eu já disse no pequeno, grandes mudanças. Eu falei aí, entre as consequências estão o aumento da população, o aumento da miséria e pobreza, tá? O aumento daqueles que consomem alimentos também, por isso vai gerar essa questão da fome, o aumento das doenças sexuais transmissíveis, né? Todo um desencadeamento aí com essa chamada revolução sexual. E práticas antes vistas como pecaminosas, hoje é defendida, inclusive, até em certos altares. Mas nós vamos ver como é que a Bíblia trata essas questões. Como é que a Bíblia trata essas questões? Tópico 1. Vamos lá para o tópico 1. A revolução sexual. Um novo paradigma para a sexualidade. Veja bem, qual é a sexualidade que o cristianismo, vamos falar aqui dentro do cristianismo, né, vai defender? É aquela sexualidade que foi transportada do contexto judaico, e a Bíblia é o parâmetro, a Bíblia é o livro regulatório. Agora, pode ser questionado? Pode sim ser questionado, como tem sido questionado. O sistema fora da Bíblia questiona os padrões estabelecidos a partir da leitura bíblica. Ou seja, quando nós lemos a Bíblia vai apontar um padrão que, segundo a Bíblia, esse padrão agrada a Deus.
É bom pontuar aqui para você que está assistindo este comentário que essa ideia de se opor aos padrões de Deus, ela não é agora do nosso século, ela não é agora do nosso tempo. Essa ideia ela vem desde o princípio, quando Deus coloca o homem ali num jardim plantado por ele. O texto diz no capítulo 2 que Deus plantou o jardim e colocou o homem lá. E falou para ele, disse a ele, olha, tá vendo aquela árvore ali? Não coma daquela árvore. Não coma porque o dia em que comeres, certamente morrerá. E aí entra aquela ideia do questionamento. Aparece lá a serpente e vai questionar, ou seja, vai trazer o contraditório. No caso lá do Éden, o casal que ali estava, ao consumir do fruto daquela árvore, numa deliberada desobediência contra algo que havia sido estabelecido por Deus, o que aconteceu? Qual foi a consequência? Eles foram julgados e foram condenados. Você vai lá no capítulo 3, você vai ver a sentença de Deus para o homem, a sentença de Deus para a mulher, a sentença de Deus para a serpente e a sentença de Deus também para a terra. Até a terra foi sentenciada. Até a terra recebeu uma sentença. E isso está lá, no capítulo 2, 3 de Gênesis, você vai ver. Ou seja, todo ato de rebeldia contra um padrão estabelecido por Deus vai trazer como desdobramento as consequências daquele ato. Adão perdeu o paraíso, teve que sair, trabalhar e viver do suor do seu rosto. Não que ele não trabalhava lá no jardim, porque o texto diz que Deus colocou o homem lá para lavrar, cultivar, né, e cuidar da terra, para cuidar da terra. Mas quando ele sai, Deus fala, agora você vai comer do suor do seu rosto, ou seja, dá teu jeito, porque eu não vou mais facilitar as coisas para você. A mulher, Deus aumenta a conceição dela, né? E ainda agora com dor, né? Foi o que ela recebeu. E ainda coloca ela, segundo o texto lá, tá? Não é palavra minha, tá? Mas eu creio no texto e defendo o texto, porque está lá no texto, e eu entendo como palavra de Deus, então eu me submeto ao texto, quando lá ele disse para a mulher, tu agora vai estar debaixo do domínio do homem, tirou a liberdade dela, está lá no texto, tá? Não vamos criar nenhum celeuma, nenhuma polêmica aqui com isso, né? Porque nós estamos vivendo num contexto aí que tudo é questionado, e eu estou falando exatamente de um fato que ocorreu lá atrás e que também foi questionado. Porque quando a serpente aparece, ela foi assim que Deus disse, foi um questionamento. Ela trouxe um contraditório e disse, olha, não é bem assim, não é bem assim. Olha, o que ele quer é isso, e ela vai pontuar ali, e isso vai induzir, seduzir e levar o homem à queda ali naquele momento. E a queda ali foi transgredir uma ordem de Deus. Uma ordem. Então essa questão do questionamento começa já lá com o primeiro casal e vem até os dias de hoje. E hoje, mais do que nunca, tudo é questionado, Há questionamentos que são positivos, que são benéficos. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa muito questionadora também. Como eu alcancei um padrão de liberdade em Cristo? Exatamente questionando muita coisa que eu ouvi desde o início, desde que eu era menino, que eu era garoto, ouvia da minha mãe, do meu pai e das pessoas. Esse questionamento me levou a buscar uma resposta. E eu fui buscar a resposta
e trouxe essa resposta para mim. Uma resposta que às vezes não serve para você, não serve para muitos, mas para mim serviu. Só que é o seguinte, você deve buscar essas respostas e essas respostas, elas devem trazer benefícios para você. Benefícios. Ela não pode trazer malefícios para você. Benefícios. Eu fui beneficiado e muito, tá? Formando uma mentalidade a partir daquilo do que a Bíblia de fato coloca para nós e a gente consegue viver uma vida muito melhor, muito melhor. Então tem o questionamento, que é o questionamento que vai trazer benefício. A questão do que nós estamos tratando aqui hoje, no assunto de hoje, sobre a sexualidade, a forma como essa sexualidade é encarada, é vista, é projetada, é tratada, é trazida, é colocada, é promulgada, propagada, quando a gente olha, o que a Bíblia vai dizer? A Bíblia vai dizer que há caminho que ao homem parece ser bom. Há caminho que ao homem parece ser bom. Ou seja, no início aquilo é tudo que eu quero, mas o final pode ser de morte. E hoje, quando a gente observa para a questão da sexualidade, essa chamada revolução sexual, que está sendo tratada no primeiro tópico da revista, o que nós vemos? Mais malefícios do que benefícios. Veja bem, quando a gente observa, quando a gente reflete sobre isso, faz uma reflexão e observa os desdobramentos, o que a gente percebe? Muito mais malefícios do que benefícios. Preste atenção. Pessoas que não exacerbam, né? A palavra é isso mesmo? Dessa questão da sexualidade, ou da liberdade, ou da revolução sexual, elas são felizes sexualmente, elas são realizadas sexualmente, porque você não precisa mergulhar numa revolução dessa, onde se oferece uma liberdade que podemos falar com toda firmeza que é uma pseudo-liberdade. Pseudo-liberdade é aquilo que parece que é, mas não é. No fim, é um grande engodo, engano, é um laço e vai te trazer prejuízos. E eu vou apontar aqui alguns prejuízos, alguns malefícios aqui. Então veja bem, muitos não zombam, não abusam dessa revolução, dessa liberdade, e são felizes e realizados. Há aqueles que são reprimidos, por conta da moral, por conta da religião, né, das proibições, dos conceitos, dos conceitos e preconceitos, né? Então, existe aquele grupo que são reprimidos. Esse grupo dos reprimidos, esse grupo não é feliz. Não é feliz. Esse grupo não tem uma realização numa área que é vital na vida. A sexualidade, ela é vital na vida. Eu passei, né, por algumas salas, eu passei em sala de aula por algumas matérias sobre psicanálise, né? Não sou psicanalista, mas eu tive contato com a maneira, né? E alguém defende as 4 necessidades do corpo, que é defecar, descansar, alimentar e o próprio orgasmo. Vou falar abertamente, não estou falando para criança. O orgasmo em si, que dá o prazer ao organismo, ao corpo, né? Essas 4 necessidades. Agora, você não precisa mergulhar numa revolução, numa liberdade, numa libertinagem, numa vida
desregrada, promíscua, fora de padrões para se realizar na vida, na questão da sexualidade. Não há necessidade. Então, tem um grupo que se realiza dentro do padrão, tá? Tem o grupo que é os reprimidos, esses sofrem absurdamente, né? Porque queria fazer, mas estão ali contido, paralisado ali, detido, porque na mente, há ideias na mente que diz não. Existe o sim dentro de todo um padrão. Porém, tem um outro grupo, que é o grupo dessa chamada revolução, dessa liberdade absurda. Qual o desdobramento para este grupo da liberdade, dessa explosão, dessa revolução? Qual é o desdobramento que nós temos? Exatamente o que eu já pontuei 2 vezes nesse vídeo, vou falar pela 3ª vez aqui nesse vídeo. Aumento da população é desdobramento dessa liberdade. Aumento da miséria e da pobreza, eu falo com tranquilidade, não tenho medo do que eu estou falando. O aumento da pobreza, fruto dessa liberdade, dessa revolução sexual. O aumento de doenças venéreas, doenças, entendeu? As mais diversas, entre elas, né, aí na década de 80, a AIDS, aí tem a sífilis e outras tantas aí. Também a depressão também está dentro, esse grupo tem um alto índice de depressão, ou de depressivos, é verdade, porque a pessoa ela cai num vício que ela nunca se realiza, uma hora ela quebra, cai em depressão, e o suicídio também, o suicídio está acompanhando aí a depressão, né? O suicídio vai acompanhar a depressão. É um grupo que não se realiza, mas vive a fantasia da liberdade. E olha, gente, liberdade, eu já falei sobre isso num outro contexto, não aqui no vídeo. O que é liberdade? Liberdade não é você meter o pé na jaca. Não, tem gente que eu sou livre. Não. O livre é aquela pessoa que é livre exatamente dessa obrigação de fazer aquilo que não traz benefício para ela. Então, uma pessoa, ela se torna um escravo do sexo, por exemplo. Ela é um escravo, ela não é livre, e ela, todo o tempo, ela se vê obrigada, forçada a fazer aquilo. Então, estou pontuando aí os malefícios dessa revolução sexual, dessa quebra de tabu, né, que você vai ver aí a partir dos anos 60, né, essa quebra de tabu, o sexo livre entre aqueles que deveriam estar crescendo na vida para lá na frente ser alguém. Quantos jovens aos 10, 12, 13, 14, 15 anos tenha o seu sucesso na vida interrompido. E a partir desse momento aí, passam a viver uma vida de total miséria e de dependência. E vou pontuar uma coisa aqui. O marxismo, o comunismo, o socialismo se alimenta disso, Quem é que dá? Quem é que deu? Quem é que lutou e luta por essa liberdade? Qual é a discussão de hoje? É a sexualização da criança na escola a partir dos 2, 3, 4, 5, 6 anos de idade. Por que isso? Porque isso gera uma sociedade quebrada, uma sociedade sem moral, sem regras, totalmente desregradas, e o resultado que as pessoas se negam a enxergar: miséria e pobreza. Você pega uma menina que aos 13, 14, 15 anos, ou menos, ou até mais, ela tem 3, 4, 5, 6 filhos, fruto dessa revolução sexual, dessa liberdade sexual, tá entendendo?
fruto, resultado. E ela tem 3, 4, 5, 6 filhos de pais, garotos iguais a ela, diferentes. Que futuro essa menina tem e que futuro ela pode oferecer para os seus filhos? Então, veja bem, a gente deve olhar essa questão da sexualidade, essa questão da sexualidade, não apenas pelo viés religioso, quando a religião coloca como pecado. Aliás, é um pecado, tá? Mas muitos só vê pelo lado do pecado. E quando você olha só pelo lado do pecado, você tende a ver do outro lado alguém que está fazendo e que aparentemente não está tendo problema. E você vai falar, poxa, se o fulano ou a fulana está fazendo, faz ou fez, não deu nada, eu vou fazer também. Então a gente precisa ver, além do viés, e não focar apenas no viés como pecado, como a igreja coloca. É pecado? É pecado. Não estou tirando aqui. Mas quando eu enxergo pelo lado maléfico, que é o resultado dessa explosão, dessa liberdade, eu sou levado a repensar a minha conduta, o meu comportamento e pensar em mim mesmo, em ver que essa liberdade, na verdade, ela está me levando para uma prisão, para uma cadeia. Então, a revolução sexual trouxe um novo paradigma para a sexualidade moderna, um novo paradigma, é um novo conceito, um novo padrão, um novo modelo. Porém, eu pontuei aqui nesse primeiro tópico os resultados que não são nada bons, que são maléficos para a sociedade de hoje. Tanto a sociedade brasileira como em todo o mundo. Agora, veja que o texto está falando para a igreja. E dentro da igreja, isso não deveria estar acontecendo, mas está acontecendo. E esse mesmo malefício nós percebemos também dentro da igreja. Mas o que a revista quer tratar nessa lição é que a igreja ela tem sido atacada. Ela tem sido atacada na sua fé, na sua doutrina, com essas sutilezas que vêm também com a questão da sexualidade. Então você que é cristão, tá? Tome cuidado, porque Apocalipse vai dizer que aquele que é limpo, limpe-se mais. Aquele que é sujo, suja-se mais. Você foi limpo, lavado pela palavra. Então você tem que caminhar para ser mais limpo ainda. Amém? Tome cuidado com isso. Tópico 2. As principais distorções da sexualidade sadia. Aí vai falar aqui da prática da fornicação, que a igreja entende, né? Foi trazido esse conceito, que a fornicação é o sexo entre pessoas não casadas, tá? Vai se utilizar aqui termos como pornéias, o pornô, essa coisa toda, mas a verdade é que a pornografia também ela está muito contextualizada na vida da sociedade, e isso indifere se essa sociedade é a sociedade cristã ou não, porque a sociedade é uma só. Os cristãos fazem parte da sociedade. Então essa questão também da pornografia, ela está contextualizada na sociedade, e é claro que na esfera dos cristãos também, muitas pessoas seduzidas por essa questão da pornografia, o que é pernicioso, é maléfico, não traz benefício nenhum, deixa a pessoa um escravo daquilo, onde a pessoa ela fica presa por horas, por dia, por noite, às vezes direto naquilo. É uma forma também de bloquear essa pessoa, dela deixar de dar continuidade à vida dela. Quando ela vê o dia passou, a hora passou, e ela está mergulhada naquilo, ela deixou de resolver, ou seja, o diabo está te destruindo de qualquer forma, tá entendendo? Isso também é fruto da repressão, do reprimido, né?
daquele que busca descarregar ali, através da visão de estar observando, olhando aquilo. Também tem os fatores. A gente estuda, minha gente, a gente estuda. A gente tem que estudar. Também tem aqueles que mergulham ali porque por causa de faltas que eles têm, que não se completa. Por isso até mesmo muitos casados e casadas também, muitos casados e casadas também. Olha, é pecado, mas você também tem que entender o porquê, às vezes, do pecado do outro. Eu não estou aqui passando a mão, eu não estou aqui defendendo, eu estou falando verdades absolutas, verdade. Às vezes o indivíduo ou a indivíduo, né, tá ali naquilo por causa de alguma carência, de alguma coisa que está faltando, tá entendendo? Então ele vai ali, tudo isso aí tem que pontuar, minha gente. É a realidade da mente humana. O homem, o indivíduo, o ser humano, ele é assim. Vamos tratar com a verdade, porque a verdade liberta. A verdade liberta. Então, tudo isso tem que ser pontuado. E o que tem que se entender é o seguinte, que não deixa de ser uma prisão, uma cadeia. Você está preso, está amarrado, a vida está passando e você está preso àquilo ali e mais, se sujando, porque a sua mente está alojando tudo aquilo ali, de modo que você não consegue pensar em mais nada. Inclusive, às vezes, você pode ser levado até a sentir nojo de você e dizer, eu não tenho mais perdão, e pode até cair da graça. É perigoso, tá bom? Aqui também no tópico 2 vai tratar sobre o adultério, que agora, na lei do país, no Brasil, o adultério não é mais crime, mas continua sendo um erro gravíssimo diante de Deus, tá? A Bíblia, ela se posiciona sobre a infidelidade conjugal. A Bíblia se posiciona. Aliás, é feito um juramento no altar. Esse juramento não pode ser quebrado. Do tópico 2 ainda, no terceiro item, vai tratar da homossexualidade. Segundo a Bíblia, a informação bíblica, é uma contradição na ordem natural das coisas. E se você ler capítulo 1 da carta aos Romanos, Paulo vai tratar disso ali e vai dizer ali que é que é quando o homem deixa o uso natural, porque o uso natural do homem, e esse é um texto também que eu vou aproveitar para falar aqui, que é desviado para outra ideia, tá? Porque ali no capítulo 1 de Romano, quando Paulo fala sobre o uso natural, é que o natural do homem é ter relação sexual com a mulher, o macho com a fêmea. E o natural da mulher é ter relação sexual com o homem, com o macho. É isso que está ali no texto. O texto não abre precedente para outra ideia. É pegar uma coisa e forçar a colocar ali dentro. Não estou fazendo defesa. Aliás, eu estou defendendo a ortodoxia do texto, a pureza do texto, a hermenêutica do texto. É isso que eu estou defendendo. E não outra coisa que as pessoas pegam e colocam ali dentro. Então ali, tanto que ele vai falar assim, ó, e inflamando-se uns pelos outros, homens com homem, mulher com mulher, cometendo torpeza diante de Deus, é o que está lá. E aí ele vai dizer que por isso, por causa de Deus os abandonou, tá entendendo? É por isso que a gente não deve ficar brigando com as pessoas, impondo, colocando, tá entendendo? Não deve, porque a Bíblia, meu Deus, Jesus amado, a Bíblia tem coisa que eu não concordo. Como é que é, pastor Sono? A Bíblia tem coisa que eu não concordo. Eu não concordo que Deus abandone alguém. Eu não concordo. Você concorda? Eu não concordo. Mas está lá escrito que ele abandona. Está lá escrito. Aqueles que se insurgem contra ele, rebeladamente, porque o capítulo 1 de Romano está tratando de uma rebeldia, tá? Dos homens se rebelarem, trocaram a mentira pela verdade, deixaram de adorar o Criador e passaram a adorar a criatura. É isso que está tratando ali o capítulo 1 de Romano, uma rebeldia
deliberada contra Deus. E todos que se rebelam deliberadamente contra Deus, Deus abandona. Eu não concordo que ele abandona, mas ele abandona. Então é por isso que às vezes, quando se está debatendo com alguém, precisa ter cuidado para você não estar, o quê? Fazendo como Samuel. Samuel foi orar por Saul e Deus falou: Samuel, não ore por Saul, eu já rejeitei Saul e ponto final, tá acabado, tá acabado. Então isso é Deus. Oh, meu Deus do céu, meu pai. Eu não concordo. Por isso que eu estou falando que tem coisa na Bíblia que eu não concordo. Por quê? Eu não concordo que Deus abandone uma pessoa. Mas ele abandona. Mas ele abandona. Eu vou fazer o quê? O poder é dele. Ele é que pode, eu não posso nada. Então, muito cuidado, que às vezes, por que você não me vê aí discutindo, falando, forçando, tal. A prática da homossexualidade é pecado? É pecado, pronto, é pecado. Mas se a pessoa não entende que é, quem convence ela não sou eu, é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não convencer ela de que aquela prática desagrada a Deus, quem sou eu? Eu vou ficar lá brigando, vou ficar lá... Não, meu irmão, isso é falta de sabedoria, isso é falta de entendimento. Então, no contexto cristão, no padrão bíblico, isso é reprovável por Deus. E isso é para os santos, é para os crentes. Mas se o outro, como disse ainda há pouco, em Apocalipse, quem é sujo, suje-se ainda mais. Quem é limpo, limpe-se mais. E cada um dará conta a Deus naquele dia. Cada um dará conta a Deus naquele dia. Eu costumo usar o seguinte exemplo. Quando lá no Éden, Adão está ali no ato de cometer o pecado, que é comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, quando ele está avisado, e ele não estava avisado, havia uma ordem, Adão, não coma, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. Ele estava debaixo de uma ordem, mas na hora que ele estava quando ele pegou o fruto na mão lá, o mouse aqui, né? Quando ele pegou o fruto, Deus não apareceu e tomou, não. Não. Quer comer, coma. Eu falei que você vai morrer. Quer comer? Eu falei que você vai morrer. Quer comer, coma. Deus não se meteu. Deus não se meteu. Igual lá quando o Gideão quebrou lá o altar do Baal, lá aquela coisa toda da Áshera, né? Queimou lá a árvore que Deus pediu. Aí foram lá o pai, Gideão, me dá o seu filho aí. Se a Áshera, o Baal, se ele é Deus, ele que cobre dele. Eu não vou entregar meu filho, não. Então, a gente prega a palavra, a gente diz para a pessoa, eu tenho amigos, abraço, conversa, amigos, fazem parte do meu relacionamento. E são gente direita, gente de um caráter que às vezes você não acha caráter em outros lugares, acha neles, tá? Caráter, personalidade, que são. E, no entanto, eu não digo para eles, você está certo. Não, olha, Deus não se agrada disso, mas se você quer ser, seja. Quem vai convencer é o Espírito Santo, amém? Então, nós vimos aí no terceiro tópico que o relacionamento pré-conjugal, no segundo, né, extraconjugal e homossexual, é uma prática que distorce o propósito de Deus. Nada disso agrada a Deus. E você que é cristão, que tem compromisso com a palavra de Deus, deve abster-se dessas práticas. Cuidado com o engodo, com o engano, cuidado com aquilo que não é, porque Deus te chamou e, conforme lá o texto áureo da doutrina da reforma, o texto áureo, diz lá que e nos elegeu nele que é em Cristo, para sermos, elegeu para quê? Ele nos elegeu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. É o que está dizendo o texto lá. Outros vão entender. E nos elegeu nele para ser salvo. Não está escrito para ser salvo. Está escrito, e nos elegeu nele para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Você foi chamado para ser santo e para ser irrepreensível. Amém? Deixa eu correr que a hora está indo embora. Eu tenho mais 15 minutos aqui. Terceiro, o padrão bíblico para uma sexualidade sadia. Olha, o sexo atende uma necessidade da criação. Eu falei mais atrás, né, das 4 necessidades do corpo, do organismo humano, do corpo. Defecar e urinar também, que faz parte ali junto, né? Descansar,
alimentar e a questão do orgasmo, tá? Que faz parte da dinâmica do nosso organismo. Pessoas reprimidas, pessoas que pessoas reprimidas e que vivem essa abstinência dessa necessidade do orgasmo, muitas delas surtam, têm surtos psicóticos, desequilíbrios emocionais, uma série de fatores pode desencadear na vida do indivíduo por falta do orgasmo, né? Do orgasmo. O sexo, além de para procriação, tá? Além de para procriação, ele também é para o prazer organogacional, como é que fala? Do indivíduo em si, tá? Do indivíduo em si, entendeu? E começa lá na infância, onde a criança, o prazer dela é naquilo que ela come, na boca, tudo ela bota na boca. Depois, lá na outra idade, lá ela começa a ver que tem outras partes do corpo que também dá prazer, tá entendendo? Então isso faz parte, o sexo faz parte da natureza do homem, do homem. Há aqueles que nascem chamados assexuados, né? Lá vai usar o termo lá de... aos que se fazem... Como é que dá o nome, Jesus? Aqui fugiu o nome aqui agora. Os assexuados, né? Fugiu o termo aqui agora, eu não anotei, né? Então, há os que se fazem, os que são os que nascem, entendeu? Então, há aqueles que nascem assexuados, é aquela pessoa que ela não tem a libido, né? Ela não tem a libido pro sexo oposto, tá? Tal, e etc e tal. Há esses aí, tá entendendo? Mas normalmente, naturalmente, que todo ser humano já nasce com a libido. Todo já nasce com a libido, faz parte da natureza. Então, a sexualidade sadia, ela atende à necessidade da criação. E aqueles que defendem que o sexo é só para a procriação, me desculpe, mas estão defendendo uma ideia de que só se faz sexo de ano em ano, de ano em ano. Porque se eu faço sexo com a minha mulher hoje, ela é engravida, né? Meu Deus do céu, já fiz a minha cota, ela engravidou, é para procriação, tá? Ó, que mentalidade, né? Então o sexo, além de ter como resultado gerar outra vida, ele também é para o deleite, para o prazer. Por isso que o sábio lá vai dizer, ó, goza a vida com a mulher da tua mocidade, porque na velhice dá ruim mesmo, meu filho. Vamos falar sério, né? Outra coisa aqui, do terceiro tópico, né, é o pastoreio cristão e a prática homossexual. O pastor, como eu, como os que estiverem nos assistindo, deve ter método, maneira e detalhe, método e maneira que não agrida, que não faça com que a pessoa também fuja de Deus, mas também não seja libertino. Eu não caio nessa de libertino. Não, eu não caio nessa de libertino, de dizer, não, mete a cara, vai, faz mesmo. Não, não. A gente ensina, passa, deixa a pessoa ciente de como Deus pensa a respeito do assunto. O Espírito Santo é que vai trabalhar na mente dela, a metanoia, e vai fazer com que ela mude. Eu tratei desse assunto num outro vídeo aí, onde eu falei sobre metanoia. Metanoia, mudança de vida, de mente, mudança de mente. E eu falei no vídeo, você pode procurar no meu YouTube, você vai ver lá, que o evangelho, ele tem esse poder da metanoia, o poder da mudança de mente. Todo aquele, eu vou dizer aqui, afirmo, todo aquele que se diz cristão, ou melhor, que se diz crente, até porque que se diz evangélico, vamos falar, evangélico, olha, eu hoje vou dizer aqui, que nem todo evangélico, que todo cristão é evangélico, eu digo, todo cristão é evangélico, todo cristão é evangélico, mas nem todo evangélico é cristão, nem todo evangélico é cristão. Eu digo isso, quiser eu explico para você.
todo cristão é evangélico. Eu sou cristão evangélico, mas nem todo evangélico é cristão. Porque cristão é aquele que segue aquilo que o Cristo ensinou. E também o cristão é aquele que não distorce o que Cristo ensinou. E uma das palavras de ordem neotestamentária, no contexto do evangelho, é metanoia, mudança de mente. Mas vós haveis sido, está lá Paulo falando, mas fosteis, haveis sido. Aquele que era não é mais. Quem está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura, gerado, regenerado, reconciliado, recriado. É uma nova mentalidade que está falando. Quem está em Cristo tem a mente de Cristo. Ora, o que implica isso? Uma mudança de mente. Ou seja, aquele que está em Cristo vai deixar de ser, mesmo que fique em estado de latência. Mesmo que fique lá em estado de latência. Mas vai ficar reprimido lá no cantinho lá. Mas a prática, não. Agora, quem não consegue abandonar a prática é porque ainda não passou pela metanoia. Não passou. Há uns tempos aí, levantaram a discussão. Existe a cura gay? Lembra desses? Tá? Tinha até um programa de uma emissora aí, né? Que só acredito na cura gay. Uma forma de debochar, uma forma de tentar desconstruir. O evangelho cura. O evangelho cura. O evangelho, ele transforma. Porque a palavra de Deus é eficaz, é viva e eficaz, né? Mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, ou seja, nenhuma espada de 2 gumes é mais cortante que a palavra de Deus, porque a espada não vai lá na divisão da alma, espírito, juntas e medula, mas a palavra de Deus vai lá nas juntas e medulas e é apta para discernir e também para mudar, transformar o coração do homem. Está entendendo? Então o evangelho transforma. O evangelho, ele muda a mentalidade. E aí, se uma pessoa nasce no corpo de homem, mas tem a alma feminina, o evangelho muda isso. O evangelho muda a alma, muda o comportamento, tá? Muda, o evangelho muda. Amém? Então, concluindo nessa lição, aprendemos sobre 3 dos principais desvios do modelo de sexualidade bíblica, que nós pontuamos aí, né, nesses 3 tópicos, que falou aí sobre a revolução sexual, no segundo, as principais distorções da sexualidade sadia, e no terceiro tópico, o padrão bíblico para uma sexualidade sadia. Eu acho que a gente falou muito bem no assunto aqui, concluindo aí, diz aqui que a fornicação, o adultério e a homossexualidade, essas 3 práticas pecaminosas têm ganhado cada vez mais espaço na sociedade, tá? E muitos crentes têm negligenciado isso e têm atendido, têm aceitado essas demandas que vêm de forma sutil para desconstruir a santidade da igreja. Como eu disse logo na primeira lição, a igreja é indestrutível. A igreja é indestrutível. Mas eu não, você não. Você pode, se você ceder, você pode ser destruído. E quantos têm sido destruídos? Quantos estão ficando pelo meio do caminho? Meu irmão, vem comigo. Vamos chegar junto lá, amém? Que Deus abençoe e para a próxima semana, vem aí a próxima lição, a 4ª lição, que vai falar sobre a sutileza da normalização do divórcio. Essa é a aula da semana que vem, tá bom? Deus abençoe. Inscreva no canal, isso é muito importante. Deixe o seu like ou o seu dislike. Pode fazer seu comentário. E também eu lhe peço que você compartilhe e ative o sininho aí, para quando sair o próximo vídeo, você ser notificado aí pelo YouTube, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Amém. Glórias a Deus.